motorista do milionário foi despedida após um acidente e ele viu o seu brinco. O mesmo par que comprou para sua noiva que desapareceu no dia do seu casamento há 21 anos atrás. A chuva de março caía sem pressa sobre a cidade do México, transformando as ruas em espelhos cinzentos que refletiam os néons dos semáforos. Helena Barros apertou o volante do seu Tsuru 92 e olhou mais uma vez para o relógio no painel, 7h40 da manhã, e ela já estava atrasada para buscar Dona Carmen. Sua primeira corrida do dia. Droga! Murmurou, acelerando um pouco mais na Avenida Reforma. O motor do carro protestou com um ronco irregular. Mais um item na lista infinita de consertos que ela não tinha dinheiro para fazer. Mas pelo menos o velhinho ainda funcionava. E era isso que importava. Funcionava e a levava de um lado para o outro da cidade. Corrida após corrida, peso após peso, centavo após centavo. Helena não era de reclamar da vida, mas ultimamente tudo parecia conspirar contra ela. A avó Esperança estava internada há 3 semanas no Hospital General. E os médicos falavam em cirurgia, em tratamento prolongado, em uma conta que crescia a cada dia como uma bola de neve descendo uma montanha. E ela, com seus 22 anos e uma determinação que poderia mover montanhas, se desdobrava entre as corridas de aplicativo, os trabalhos extras de fim de semana e as visitas diárias ao hospital. Engraçado como a vida tinha dessas ironias. Sua mãe, Ângela, sempre dizia que ela era teimosa como uma mula quando queria alguma coisa. "Você vai longe, minha filha", costumava falar, ajeitando os cabelos castanhos de Helena com carinho. "Só não se esqueça de que às vezes a gente precisa aceitar a ajuda dos outros." Bobagem. Helena aprendeu cedo que a única pessoa em quem podia confiar era ela mesma. Depois que a mãe morreu naquele acidente idiota na construção quando ela tinha 16 anos, ficou claro que o mundo não estava nem aí para Helena Barros. Se ela quisesse alguma coisa, ia ter que correr atrás. O sinal fechou no cruzamento da Reforma com a Insurgentes. E Helena aproveitou para checar as notificações do celular. 3 corridas canceladas pela manhã por causa da chuva. E Dona Carmen reclamando no WhatsApp que estava esperando há 15 minutos. Ótimo. Mais um dia começando do jeito errado. Foi quando ela viu o Mercedes Classe S preto na faixa ao lado. Carro bonito, elegante, do tipo que ela só via nos filmes, ou quando algum empresário rico cruzava seu caminho na cidade. O motorista estava ao telefone, gesticulando nervosamente enquanto falava. Homem mais velho, cabelos grisalhos bem cortados, terno que custava mais que o salário de Helena em 6 meses. O sinal abriu. Helena pisou no acelerador, mas o Tsuru engasgou, deu uma piparrada e quase morreu. Ela xingou baixinho, tentou dar partida de novo, e o motor finalmente pegou com um barulho de protesto. Mas quando olhou para frente, o Mercedes já estava saindo, e ela precisava entrar na mesma faixa para pegar a saída da avó Carmen. Acelerou, tentando acompanhar o fluxo do trânsito. O asfalto molhado brilhava perigosamente, e os pneus carecas do Tsuru não tinham a melhor aderência do mundo, mas Helena conhecia aquelas ruas como a palma da mão. Dirigia nelas há anos, sabia exatamente quando acelerar e quando frear. O que ela não sabia era que o homem no Mercedes estava tendo o pior dia de sua vida profissional. Leonardo Castro encerrou a ligação com um palavrão que faria sua mãe lavar sua boca com sabão, mesmo aos 49 anos de idade. 3 contratos perdidos numa manhã, um investidor recuando na última hora. E agora, seu advogado ligando para dizer que os concorrentes estavam espalhando boatos sobre irregularidades fiscais na empresa. 25 anos construindo o Império Castro em associados, e alguns vermes tentando destruir tudo com fofocas e mentiras. Leonardo apertou o acelerador do Mercedes, a raiva fervendo no peito como café esquecido no fogo. Ele não chegara onde estava sendo bonzinho. Se queriam guerra, iam ter guerra. O celular tocou de novo, mãe. Claro que era a Dolores, provavelmente ligando para dar mais uma de suas opiniões não solicitadas sobre como ele deveria conduzir os negócios. Como se ela entendesse alguma coisa sobre o mercado atual, sobre pressão, sobre... A batida foi seca, metálica, inevitável. Helena viu tudo acontecer em câmera lenta. O Mercedes freando bruscamente na sua frente. Ela pisando no freio até o fundo. Os pneus derrapando no asfalto molhado. O baque surdo quando a frente do Tsuru se chocou contra a traseira do carro alemão.
Por alguns segundos, só se ouviu o barulho da chuva batendo no teto dos carros e o som distante do trânsito. Helena ficou parada, mãos ainda agarradas no volante, coração batendo como um tambor de carnaval. O airbag não acionou. Claro que não. O carro era velho demais para ter essas frescuras. Mas ela estava bem, só um pouco tonta. O homem do Mercedes, porém, não parecia nada bem. Leonardo saiu do carro como um furacão de terno e gravata, os olhos escuros faiscando de raiva. Mesmo sob a chuva, ele tinha aquela presença intimidadora que fazia as pessoas se afastarem instintivamente. Alto, ombros largos, maxilar travado de irritação. "Mas que diabos você estava fazendo?" ele gritou, olhando para a traseira amassada do Mercedes. "Você tem ideia de quanto custa um carro desses?" Helena respirou fundo, contou até 3 mentalmente e saiu do tsuru. A chuva molhou seus cabelos castanhos imediatamente, mas ela nem ligou. Tinha coisas mais importantes para se preocupar. "Olha, senhor", ela começou, tentando manter a voz calma. "Foi um acidente. O senhor freou de repente. O asfalto está molhado e você estava dirigindo feito uma maluca." Leonardo cortou, apontando para o tsuru. Esse ferro velho nem deveria estar na rua. Foi aí que a paciência de Helena se esgotou. "Ferro velho", ela repetiu, os olhos brilhando perigosamente. "Escuta aqui, seu snob. Esse ferro velho é o que me leva para o trabalho todo dia. É o que paga minhas contas." "É o que?" Leonardo ia responder na mesma altura, já abrindo a boca para mandar uma resposta seca, quando algo o fez parar no meio da frase. "Os brincos?" Helena havia virado a cabeça ligeiramente para secar o rosto da chuva com as costas da mão, e os pequenos brincos de pérola e diamante que ela usava captaram a luz do poste. Delicados, únicos, com um formato específico que Leonardo conhecia melhor que qualquer coisa no mundo, porque ele mesmo os havia mandado fazer, há 22 anos, para Angela. O mundo parou. A chuva, o trânsito, os gritos, tudo sumiu numa espécie de vácuo silencioso. Leonardo ficou ali parado, encarando aqueles brincos como se tivesse visto um fantasma, o que de certa forma tinha visto. "De onde você tirou esses brincos?" ele perguntou, a voz saindo baixa, rouca, completamente diferente do tom agressivo de antes. Helena franziu a testa, instintivamente levando a mão aos brincos. "Como é que é? Os brincos?" Leonardo repetiu, dando um passo na direção dela. "De onde vieram?" "Isso não é da sua conta." Helena respondeu, desconfiada. O homem havia mudado completamente de postura, e isso a deixou alerta. "São meus." "Não," Leonardo murmurou, mais para si mesmo que para ela. "Não podem ser seus. Eu mandei fazer só um par. Só um par no mundo inteiro." Helena o encarou como se ele tivesse pirado de vez. "Meu senhor, o senhor está bem. Quer que eu chame uma ambulância?" Mas Leonardo não estava ouvindo. Estava perdido em memórias de 22 anos atrás, quando encomendou aqueles brincos na joalheria mais exclusiva da cidade. Pérolas cultivadas especialmente, diamantes lapidados à mão, um desenho único que ele mesmo havia criado para a mulher que achava que seria sua esposa para sempre, Angela, que desapareceu na madrugada do casamento, levando com ela não só os brincos, mas também o coração de Leonardo, e agora eles estavam ali, nas orelhas de uma garota de 20 e poucos anos que o olhava como se ele fosse um lunático. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, a voz ainda baixa, mas agora carregada de uma urgência que Helena não conseguia entender. "Helena", ela respondeu automaticamente. Depois se arrependeu. Por que estava dando informações pessoais para um estranho maluco? "Helena como?" "Isso não é." "Helena como?" Leonardo repetiu mais firme. "Barros." Ela suspirou. "Helena Barros. E agora, se o senhor me der licença, vou chamar o seguro para resolver essa bagunça." Leonardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Helena Barros. Não conhecia nenhuma Helena Barros. Mas os brincos eram inconfundíveis. A chuva continuava caindo, lavando as ruas da cidade e carregando consigo as folhas mortas do inverno. Mas ali, parados no meio do trânsito, 2 desconhecidos se encaravam,
sem saber que suas vidas acabavam de se cruzar da maneira mais inesperada possível. Helena puxou o celular do bolso, ainda observando o homem estranho com desconfiança. Leonardo continuou parado, hipnotizado pelos brincos, a mente trabalhando em velocidade supersônica para tentar entender como aquilo era possível. E foi assim, com o barulho da chuva e dos carros passando, que pai e filha se encontraram pela primeira vez. Sem saber quem eram um para o outro, Leonardo chegou em casa 3 horas depois do acidente, mas sua mente ainda estava naquele cruzamento molhado, fixada naqueles brincos impossíveis. Deixou as chaves do Mercedes sobre o aparador da entrada. O carro estava na oficina. Mais uma dor de cabeça em um dia que já havia sido um pesadelo completo. A mansão Castro ecoava seus passos pelo mármore italiano enquanto ele subia as escadas para o escritório. 22 anos morando naquela casa. E ela ainda parecia vazia demais, silenciosa demais, como se estivesse esperando alguém que nunca voltaria. Alguém como Ângela. Leonardo serviu uma dose generosa de uísque escocês e se jogou na poltrona de couro atrás da mesa. Na gaveta inferior direita, guardado como um segredo que nem ele mesmo gostava de admitir, estava o álbum de fotos que não abria há anos. Suas mãos tremeram ligeiramente quando puxou a gaveta. As fotografias estavam exatamente como as havia deixado da última vez. Ângela rindo na praia de Acapulco. Ângela dançando em seu aniversário de 25 anos. Ângela experimentando o vestido de noiva 3 semanas antes do casamento que nunca aconteceu. E ali, na penúltima foto, ela usava os brincos de pérola e diamante que ele havia dado de presente de noivado, exatamente iguais aos que Helena usava hoje. Leonardo tomou um gole longo do uísque, sentindo a bebida queimar a garganta. Como era possível? Ele havia mandado fazer apenas um par, com especificações únicas. O joalheiro havia garantido que o design era exclusivo, que jamais reproduziria a peça para outro cliente, a não ser que Ângela tivesse dado os brincos para alguém antes de desaparecer. 23 anos atrás, Ângela Mendes nunca imaginou que se apaixonaria por Leonardo Castro quando começou a trabalhar como recepcionista na empresa dele. Era só um emprego temporário, uma forma de juntar dinheiro para terminar a faculdade de pedagogia. Mas Leonardo tinha aquele jeito de olhar para ela como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Aquele sorriso que fazia seu coração disparar. "Você vai jantar comigo hoje?" Ele perguntou numa sexta-feira chuvosa de setembro, aparecendo na recepção com aquela confiança que fazia todas as funcionárias suspirarem. "Senhor Castro, Ângela começou, formal como sempre. "Leonardo", ele corrigiu, apoiando as mãos na mesa dela. "E não é um pedido profissional, é um convite pessoal." Ângela olhou ao redor, notando os olhares curiosos das outras secretárias. Leonardo Castro, o empresário mais cobiçado da cidade, estava pedindo ela em namoro. Ela, uma garota simples do bairro de Tlalpan, filha de um mecânico e uma costureira. "Tudo bem", ela sussurrou, sentindo as bochechas queimarem. "Mas em algum lugar simples." Leonardo riu. E foi nessa risada que Ângela se perdeu para sempre. Os 6 meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de ambos. Leonardo descobriu que Ângela tinha uma risada contagiante, que adorava filmes antigos, que fazia o melhor café com leite do mundo. Ângela descobriu que por trás daquela fachada de empresário sério, havia um homem que lia poesia, que tratava os funcionários com respeito, que sonhava em ter uma família grande e barulhenta. "Casa comigo", ele disse numa noite de dezembro, ajoelhado no meio do apartamento pequeno dela. Segurando uma caixinha de veludo azul, Ângela disse sim antes mesmo de ver o anel. Dolores Castro não disse sim. "Essa menina não é adequada para nossa família, Leonardo", ela declarou na primeira vez que Ângela foi apresentada oficialmente. "Vem de família humilde, não tem educação refinada. As pessoas vão falar." "Que falem", Leonardo respondeu, passando o braço pela cintura da noiva. "Eu amo a Ângela, e isso é o que importa." Mas Dolores Castro não era mulher de desistir fácil. Começou com comentários aparentemente inocentes durante os jantares familiares. "Ângela, querida, você sabe usar os talheres corretos para peixe?" Ou, "Espero que você saiba que a esposa de um Castro precisa saber receber a alta sociedade." Ângela engolia as humilhações em silêncio. Mas Leonardo via o brilho se apagando pouco a pouco dos olhos dela. "Minha mãe vai se acostumar."
Ele prometia, beijando a testa dela. Quando ela ver como você me faz feliz, vai entender. 3 semanas antes do casamento, Leonardo deu os brincos de presente para ela. São únicos no mundo, ele disse, ajudando-a a colocá-los. Como você? Ângela se olhou no espelho e sorriu. Por um momento, vestindo aqueles brincos caros, se sentiu digna de ser a esposa de Leonardo Castro. Foi a última vez que sorriu por 2 semanas. No presente, Leonardo fechou o álbum com força, tentando afastar as memórias. Mas elas vinham em ondas, implacáveis como a maré alta. A manhã do casamento, ele acordando animado, nervoso, feliz, o smoking perfeito, as flores chegando na hora certa, os convidados começando a se reunir na igreja, e então, às 9 da manhã, 2 horas antes da cerimônia, a ligação da irmã de Ângela. Leonardo, é a Patrícia, a Ângela. Ela não está aqui. Como assim não está aí? Vocês não estavam se arrumando juntas. Ela saiu cedo de casa, disse que ia dar uma volta para acalmar os nervos. Isso foi há 4 horas. Ninguém sabe onde ela está. Leonardo correu para o apartamento de Ângela como um louco. Encontrou a irmã e a mãe dela chorando na sala. O vestido de noiva pendurado no quarto vazio. Não havia bilhete. Não havia explicação. Ângela havia simplesmente desaparecido. Ela levou uma mala pequena, disse a mãe de Ângela, as mãos tremendo, e estava usando aqueles brincos que você deu para ela. Leonardo contratou investigadores, colocou anúncios em jornais, ofereceu recompensa, nada. Ângela Mendes havia se evaporado da face da terra como se nunca tivesse existido. Foram os meses mais sombrios da vida de Leonardo. Ele se tornou um workahólico obsessivo, construindo seu império como se cada contrato assinado pudesse preencher o vazio que Ângela havia deixado. Namorou outras mulheres ao longo dos anos, mas nunca conseguiu se entregar completamente. Sempre havia uma parte dele que ainda esperava Ângela voltar com uma explicação. Adotou André quando o menino tinha 10 anos. Filho de um funcionário que morreu em um acidente, pensou que ter um filho o ajudaria a seguir em frente, a construir a família que sempre sonhara. André era um bom garoto, inteligente, dedicado. Mas mesmo assim, Leonardo sentia que algo estava faltando. E agora, 22 anos depois, uma garota chamada Helena Barros aparecia na vida dele usando os brincos de Ângela. Leonardo pegou o telefone e discou para seu investigador particular. Carlos, sou o Leonardo Castro. Preciso que você investigue alguém para mim. O nome é Helena Barros. 22 anos atrás, Ângela estava na cozinha tomando café quando enjoou pela 3ª manhã consecutiva, correu para o banheiro, vomitou tudo o que havia comido e ficou ali sentada no chão frio, tremendo. Não podia ser. Faltavam apenas 3 semanas para o casamento. Mas quando fez o teste na farmácia, a verdade estava ali, inexorável como uma sentença. 2 linhas azuis. Estava grávida. Por um momento, Ângela sentiu uma alegria pura. Um bebê, um filho dela e do Leonardo. A família que eles tanto sonhavam começando antes mesmo do casamento. Mas então se lembrou das palavras venenosas de Dolores Castro na semana anterior. Espero que você não pense em engravidar logo, querida. Leonardo precisa se concentrar nos negócios pelos próximos anos. Filhos só atrapalhariam. E se Leonardo pensasse a mesma coisa? E se ele achasse que ela havia engravidado propositalmente para forçar o casamento? E se Dolores a acusasse de ser uma interesseira que queria se aproveitar da família? Ângela passou 2 semanas em agonia, sem conseguir contar para Leonardo. Toda vez que ia falar, as palavras morriam na garganta. Foi quando Dolores apareceu em seu apartamento numa manhã de quinta-feira. Precisamos conversar, Ângela. A conversa durou 2 horas. 2 horas de humilhações, ameaças veladas e uma verdade que despedaçou o coração de Ângela. Dolores sabia da gravidez. Você acha que não sei o que está tramando? Disse a mulher mais velha, os olhos frios como gelo. Engravidar para garantir o casamento. Para colocar as mãos na fortuna da família. Não é isso, senhora Castro. Eu amo o Leonardo. Amor. Dolores riu com desprezo. Você nem sabe o que é amor, menina. Sabe o que é ambição disfarçada de sentimento. As ameaças vieram depois. Dolores destruiria a reputação de Ângela. Acabaria com a vida profissional dela. Faria sua família sofrer as consequências. E o pior de tudo,
Convenceria Leonardo de que Ângela era uma farsa. Ele jamais aceitaria um filho bastardo. Dolores mentiu com a frieza de quem estava acostumada a conseguir o que queria. Você acha que conhece meu filho? Ele tem orgulho demais para isso. Na madrugada do casamento, Ângela fez sua escolha, pegou uma mala pequena, colocou os brincos que Leonardo havia dado, a única lembrança que levaria dele, e partiu para sempre. No presente, Leonardo terminou o segundo uísque e olhou novamente para a foto de Ângela. 22 anos depois, finalmente estava começando a entender que talvez ela não tivesse fugido por covardia, talvez ela tivesse fugido para proteger alguém. Alguém como uma filha de 22 anos chamada Helena. Helena passou a noite inteira rolando na cama, incapaz de tirar da cabeça o homem estranho do Mercedes, Leonardo Castro. Ela havia descoberto o nome dele depois que trocaram os dados do seguro. Empresário famoso, dono de uma das maiores construtoras do país e aparentemente meio pirado, a obsessão dele com seus brincos não saía da mente dela. A forma como havia olhado para as pérolas, como se tivesse visto um fantasma. As perguntas insistentes sobre de onde eles vieram, sobre seu nome completo. Muito esquisito. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Como sempre, Helena se levantou devagar, o corpo doendo das tensões do dia anterior. Tomou um banho rápido. A água quente havia acabado depois de 2 minutos. Mas ela já estava acostumada. E preparou um café preto forte. Ia precisar de cafeína extra para aguentar mais um dia correndo pela cidade. Pegou o celular para conferir as corridas agendadas e viu 3 mensagens de número desconhecido. Helena, aqui é Leonardo Castro. Precisamos conversar. É sobre os brincos. Tenho informações importantes. Me ligue quando acordar. É urgente. Helena franziu a testa. Como diabos ele havia conseguido seu número? Ela não se lembrava de ter dado durante a troca de informações para o seguro. Bloqueou o número sem pensar 2 vezes. Maluco era pouco para aquele homem. Mas quando estava saindo de casa para buscar a primeira corrida do dia, o mesmo número ligou de outro telefone. Alô? Ela atendeu, já irritada. Helena, aqui é Leonardo Castro. Não desligue, por favor. Como conseguiu meu número e como descobriu meu telefone pessoal? Isso não importa agora. Preciso falar com você pessoalmente. É sobre sua mãe. Helena parou no meio da escada do prédio. Minha mãe morreu há 6 anos. O que o senhor sabe sobre ela? Mais do que você imagina. Pode nos encontrar hoje. Eu pago o valor de todas as corridas que você perder. Não. Helena, por favor. Só 1 hora. Uma conversa. Se depois disso você não quiser mais falar comigo, eu respeito. Alguma coisa na voz dele a fez hesitar. Não era mais a arrogância do homem rico do dia anterior. Era algo diferente. Urgência, quase. Desespero. 1 hora, ela disse, contra sua intuição. No café da esquina da Insurgentes com a Roma Norte, 12:00. O café era pequeno, cheio de universitários e freelancers com laptops. Helena chegou 15 minutos atrasada de propósito. Não ia dar a ele a satisfação de pensá-la ansiosa pelo encontro. Leonardo já estava lá, sentado numa mesa do fundo, mexendo nervosamente numa xícara de café. Ele estava diferente da roupa formal do dia anterior. Calça jeans escura, camisa branca sem gravata, cabelos ligeiramente despenteados. Mais humano, de alguma forma. Obrigado por vir, ele disse quando ela se sentou, tentando não parecer muito alívio na voz. Você tem 1 hora, Helena respondeu, cruzando os braços. E é melhor que seja bom, porque perdi 2 corridas para estar aqui. Leonardo respirou fundo. Por onde começar? Como explicar para uma garota desconhecida que ele achava que conhecia sua mãe, que talvez ela fosse sua filha, Ângela Mendes? Ele disse simplesmente. Helena se enrijeceu na cadeira. Como conhece esse nome? Era sua mãe, não era? Era. E daí, como você sabia? Leonardo puxou uma foto do bolso. Ângela sorrindo, usando os brincos de pérola. Porque eu conheci sua mãe há 23 anos. Helena pegou a foto com mãos trêmulas. Era sua mãe, mais jovem, mais feliz do que ela se lembrava de tê-la visto, e estava usando exatamente os mesmos brincos que Helena usava agora. De onde tirou essa foto? Eu e sua mãe. Nós íamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou da foto para Leonardo.
tentando processar a informação. Sua mãe ia se casar com ele. Isso não fazia sentido. Sua mãe sempre havia dito que o pai de Helena era um homem importante que não sabia de sua existência, mas nunca havia mencionado casamento, noivado, nada. Você está mentindo, ela disse finalmente. Não estou. Sua mãe desapareceu na manhã do nosso casamento. Há 22 anos, levou os brincos que eu havia dado de presente para ela. Helena se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Minha mãe não era do tipo que foge de casamento. Ela era responsável, trabalhadora. Eu sei, Leonardo disse, também se levantando. Por isso mesmo nunca entendi por que ela foi embora. Até ontem, quando vi você usando os brincos. Que insinuação é essa? Leonardo hesitou. Era cedo demais. Ele sabia. Mas não conseguia guardar a suspeita mais tempo. Helena, quantos anos você tem? 22. E quando é seu aniversário? 15 de dezembro. Ela parou, fazendo as contas na cabeça. Dezembro, 9 meses depois de março, quando teria sido o casamento, Leonardo viu o momento exato em que a ficha caiu para ela. O olhar de raiva se transformou em confusão, depois em algo parecido com pânico. Não, ela murmurou. Isso é loucura. Helena, eu preciso ter certeza. Podemos fazer um teste de DNA. Não, ela gritou, atraindo olhares curiosos dos outros clientes. Eu não vou fazer nada com você. Minha mãe me contou sobre meu pai. Ele era um homem importante que não quis saber dela quando descobriu que estava grávida. Um canalha que a abandonou. Eu nunca soube que ela estava grávida, Leonardo disse, a voz baixa, mas firme. Se soubesse, jamais a teria deixado ir embora. Mentira. Helena, por favor. Mas ela já estava saindo, passando por entre as mesas com pressa, fugindo daquela conversa impossível, daquelas revelações que abalavam tudo que ela pensava saber sobre sua vida. Leonardo a seguiu até a rua. Helena. Espera. Ela se virou, lágrimas de raiva brilhando nos olhos. Deixa eu te falar uma coisa, Leonardo Castro. Não sei que jogo você está jogando, mas eu não sou idiota. Gente rica como você não aparece do nada querendo fazer teste de DNA com motorista de aplicativo. Se você está pensando em me usar para algum golpe, esquece. Não é golpe, eu só quero. Você quer o quê? Me ajudar. Onde você estava quando minha mãe morreu trabalhando numa construção para sustentar a filha sozinha? Onde você estava quando eu tive que largar os estudos para cuidar da minha avó? Onde você estava quando eu precisei de um pai? Cada palavra era uma punhalada no peito de Leonardo. Porque ela estava certa, ele não havia estado lá. E se suas suspeitas fossem verdadeiras, ele havia perdido 22 anos da vida da própria filha. Helena virou as costas para ir embora, mas Leonardo a chamou mais uma vez. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, ele disse, mas sua avó está doente. Não está no Hospital General. Helena parou, mas não se virou. Eu posso ajudar com os custos do tratamento, com os melhores médicos. Em troca de quê? Trabalhe para mim. Agora ela se virou, incrédula. Como é que é? Preciso de uma motorista particular? Alguém de confiança, discreta, o salário é bom? Plano de saúde completo. E eu garanto que sua avó receba o melhor tratamento possível. Helena o encarou por um longo momento. Era uma oferta tentadora demais para ser verdade. Suspeita demais para ser inocente. Por que eu? Ela perguntou. Porque... Leonardo hesitou. Como explicar a necessidade inexplicável que sentia de protegê-la? De mantê-la por perto até descobrir a verdade. Porque você me lembra alguém muito importante. Sua ex-noiva fugitiva. Minha ex-noiva que eu amei mais que qualquer coisa na vida. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Helena baixou a guarda por um segundo. E Leonardo aproveitou. 1 semana. Ele disse, me dê 1 semana. Se não der certo, você sai e eu pago 1 mês adiantado. Sem perguntas, sem cobranças. Helena pensou na conta do hospital que crescia todos os dias. Pensou na avó Esperança perguntando quando ela iria poder voltar para casa. Pensou nas corridas canceladas. No Tsuru que estava dando os últimos suspiros. Nas contas que não paravam de chegar. Pensou nos brincos da mãe. E na foto de uma mulher que parecia feliz. Tá bom. Ela disse finalmente. 1 semana, mas eu não quero saber de teste de DNA, de conversa sobre o passado, de nada pessoal. É só trabalho. Só trabalho.
Leonardo concordou, embora ambos soubessem que era mentira. E outra coisa, Helena acrescentou, já caminhando para o Tsuru. Se você tentar alguma coisa estranha, eu saio e ainda processo você por assédio. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em 22 anos. Pode deixar quando começa. Amanhã, 6 da manhã, e Leonardo... Sim, não me decepcione. Enquanto ela dirigia para longe. Leonardo ficou parado na calçada, olhando o Tsuru desaparecer no trânsito. Por um momento, sentiu algo que não sentia há décadas. Esperança. Dolores. Castro estava tomando seu chá de ervas matinal. Quando André entrou na sala de jantar com cara de poucos amigos, aos 28 anos, ele havia herdado a teimosia do pai adotivo e a perspicácia da avó. Combinação que às vezes resultava em explosões temperamentais. Vó, preciso falar com você sobre uma coisa estranha que está acontecendo. Dolores baixou a xícara delicadamente. Aos 74 anos. Ela havia aprendido que coisas estranhas na vida dos Castro geralmente significavam problemas. O que foi, meu querido? É sobre meu pai. Ele contratou uma motorista nova ontem. Uma garota jovem, bonita, meio suspeita. Suspeita como? André se jogou na cadeira ao lado dela, passando as mãos pelos cabelos escuros. Não sei explicar direito. É a forma como ele olha para ela, como fala sobre ela, como se ela fosse especial de alguma forma. Dolores sentiu um frio na barriga, mas manteve a expressão neutra. Como ela se chama? Helena alguma coisa. Helena Barros, acho. O nome não dizia nada para Dolores, mas mesmo assim, ela sentiu um arrepio de inquietação. Leonardo havia passado 22 anos sem demonstrar interesse particular por mulher alguma desde Ângela. Se agora estava agindo de forma diferente, ela é bonita, perguntou tentando soar casual. É, cabelos castanhos, olhos escuros, uns 20 e poucos anos, meio selvagem, sabe? Do tipo que não se intimida fácil. André fez uma pausa. Vó, tem algo sobre ela que me incomoda. É como se eu já a conhecesse de algum lugar. Dolores quase derrubou a xícara. Que bobagem, André. Você deve ter visto ela por aí, na rua, sei lá. Talvez... Ele não parecia convencido. Mas tem outra coisa. Ontem de manhã, quando cheguei no escritório, encontrei meu pai no computador, pesquisando sobre uma tal de Ângela Mendes. Quando ele me viu, fechou tudo rapidinho. Mas eu consegui ver o nome. Agora Dolores realmente sentiu o mundo girar. Ângela Mendes, depois de 22 anos, aquele nome maldito voltava para assombrar sua família. Ângela Mendes, ela repetiu, fingindo não conhecer. Pesquisei depois e descobri que foi a noiva que fugiu do casamento dele há anos. Por que será que ele estava pesquisando sobre ela logo depois de contratar essa Helena? Dolores precisava ver essa garota. Imediatamente. André, querido, que tal almoçarmos fora hoje, no restaurante do hotel where seu pai costuma levar clientes? Talvez a gente encontre ele por lá. Helena estava começando a se arrepender da decisão de trabalhar para Leonardo Castro, não pelos motivos que imaginara. Ele não havia feito nenhuma investida romântica. Não havia tocado no assunto família ou teste de DNA. Na verdade, ele estava sendo quase formal demais, tratando-a como uma funcionária qualquer. O problema era a forma como ela se sentia na presença dele. Havia algo perturbador na maneira como Leonardo olhava para ela às vezes, como se estivesse tentando decifrar um enigma. E pior, havia algo igualmente perturbador na forma como ela se pegava observando ele pelo retrovisor, notando as mãos elegantes, o jeito concentrado quando lia documentos, a forma como o maxilar se contraía quando estava tenso. Vamos almoçar no Presidente Intercontinental, ele disse quando saíram da reunião da manhã. Mesa para 2. Eu não almoço com os patrões, Helena respondeu, mantendo os olhos na estrada. Não é um almoço social, é profissional. Vou encontrar um cliente lá, e preciso que você fique por perto caso tenhamos que sair rapidamente. Tá bom, mas eu espero no carro. Não, você vem comigo, faz parte do trabalho. Helena bufou. Irritada, rico era tudo complicado mesmo. O restaurante do hotel era do tipo que ela só via em filmes, garçons de gravata, pratos com nomes em francês, preços que custavam mais que seu aluguel. Helena se sentiu completamente fora de lugar com sua calça jeans e blusa simples,
Relaxa, Leonardo murmurou quando notou sua atenção. Você está ótima. Eles foram conduzidos a uma mesa discreta no fundo do salão. O cliente de Leonardo, um investidor espanhol, chegou 15 minutos depois, e eles começaram a discutir números e contratos que Helena não entendia, nem fazia questão de entender. Foi quando ela viu a mulher, elegante. Cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, roupa cara, ar de quem estava acostumada a mandar, estava sentada algumas mesas adiante, acompanhada de um homem mais jovem, moreno, bonito, mas não era isso que chamou a atenção de Helena. Era a forma como a mulher a estava encarando. Helena se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A mulher não desviava o olhar, estudando cada detalhe do rosto dela com uma intensidade que a deixou nervosa. Quando seus olhos se encontraram, a mulher mais velha empalideceu visivelmente, como se tivesse visto um fantasma. Leonardo, ela disse baixinho, interrompendo a conversa dele. Tem uma senhora ali que não para de me olhar. Está me deixando incomodada. Leonardo virou discretamente a cabeça e viu sua mãe na mesa do outro lado do salão. Dolores estava pálida como papel, encarando Helena com uma expressão que ele conhecia bem. Puro terror. Merda, ele murmurou. Conhece ela? É minha mãe. Helena arregalou os olhos. Sua mãe? E por que ela está me olhando como se eu fosse um fantasma? Leonardo não soube o que responder, porque estava se perguntando exatamente a mesma coisa. Dolores parecia ter visto o diabo em pessoa, e André, sentado ao lado dela, também estava olhando para Helena com uma expressão estranha. Vem comigo, Leonardo disse para o investidor. Vou cumprimentar minha mãe rapidamente. Eles se aproximaram da mesa dos Castro. Dolores conseguiu se recompor parcialmente, mas Helena notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Mãe, que surpresa encontrar vocês aqui. Leonardo, querido. Dolores beijou o rosto do filho, mas seus olhos não saíam de Helena. Não vai nos apresentar sua funcionária. Helena Barros, minha nova motorista. Helena, essa é minha mãe, Dolores Castro, e meu filho André. Prazer, Helena disse, estendendo a mão. Dolores a cumprimentou rapidamente, como se o toque queimasse. André foi mais cordial. Mas Helena notou que ele também a estudava com curiosidade excessiva. Helena. Dolores repetiu o nome devagar. Barros. De onde você é, querida? Daqui mesmo, da cidade. E sua família? Helena se enrijeceu. Por quê? Dolores. Leonardo interveio, notando a tensão. Não precisa interrogar minha funcionária. Claro que não. Dolores sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É só curiosidade de mulher mais velha. Você me lembra alguém, Helena. Alguém que conheci há muito tempo. Minha mãe, talvez. Dizem que sou igualzinha a ela. E como se chamava sua mãe? Helena hesitou. Algo na pergunta, na intensidade do olhar da mulher. A deixou alerta. Isso é pessoal demais para uma conversa de restaurante, não acha? Dolores forçou outro sorriso. Claro, querida. Desculpe a curiosidade. Mas quando eles voltaram para sua mesa, Helena notou que Dolores continuou a observá-la durante todo o almoço. E mais perturbador ainda, a mulher parecia cada vez mais agitada. Era ela, Dolores disse para André assim que chegaram em casa. Meu Deus, era igualzinha a ela. Igual a quem, vó? A Ângela Mendes, a mulher que quase casou com seu pai. André se jogou no sofá, processando a informação. Você acha que elas são parentes? Mais que parentes. Dolores começou a andar de um lado para o outro da sala. Aquela garota tem 22 anos, André. 22 anos. Exatamente a idade que teria se... Se o quê? Dolores parou de andar. Durante 22 anos, ela havia guardado o segredo. O segredo que a atormentava nas madrugadas, que a fazia acordar em suor frio. O segredo sobre o que realmente aconteceu na manhã do casamento de Leonardo. Vó, você está me assustando. André, ela disse, a voz saindo rouca. Preciso te contar uma coisa que fiz há muito tempo. Uma coisa terrível. E então, pela primeira vez em mais de 2 décadas, Dolores Castro começou a confessar seus pecados. Contou sobre as ameaças que fez a Ângela, sobre as mentiras que inventou para fazê-la acreditar que Leonardo não a queria, sobre como descobriu a gravidez
e usou isso para forçar a fuga da garota. Eu achei que estava protegendo nossa família. Ela terminou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Achei que aquela menina ia nos arruinar. Mas agora a filha voltou. André completou, a voz vazia. E se Leonardo descobrir a verdade? Se ele souber que eu destruí o amor da vida dele, que tenho uma neta que nunca conheci? André ficou em silêncio por um longo momento. Dolores era a única família que ele havia conhecido desde os 10 anos. A mulher que o criou, que o amou como neto verdadeiro. A ideia de perdê-la era insuportável. Não vamos deixar isso acontecer, ele disse finalmente. Como? Helena Barros vai ter que desaparecer da vida do meu pai antes que ela descubra quem realmente é. Dolores olhou para o neto com uma mistura de alívio e horror, porque sabia que André era capaz de qualquer coisa para proteger a família que considerava sua. Mesmo que isso significasse destruir a de outra pessoa, de novo. Helena chegou ao trabalho na manhã seguinte e encontrou Leonardo no escritório, com cara de quem não havia dormido. Havia papéis espalhados pela mesa, várias xícaras de café vazias, e ele estava ao telefone falando baixo com alguém. Sim, Carlos, quero saber tudo sobre ela, família, histórico médico, certidão de nascimento, tudo. Ele pausou, notando Helena na porta. Depois conversamos. Bom dia, Helena disse, tentando soar casual. Investigando alguém. Leonardo desligou o telefone e a encarou, depois do encontro com sua mãe no restaurante. Ele havia passado a noite inteira pensando na reação de Dolores, o terror nos olhos dela quando viu Helena, a forma como empalideceu. Havia alguma coisa que sua mãe sabia e não estava contando. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Sua mãe, ela alguma vez mencionou ter conhecido alguém da família Castro. Helena franziu a testa. Por que pergunta isso? Minha mãe teve uma reação estranha ontem quando te viu, como se te conhecesse. Olha, Leonardo. Helena suspirou, se jogando na cadeira em frente à mesa dele. Minha mãe falava muito pouco sobre o passado. O que eu sei é que ela trabalhou em várias empresas quando era jovem. Conheceu meu pai em alguma delas, e que ele era um homem importante que não quis assumir a paternidade quando ela engravidou. Mais alguma coisa. Ela disse que ele era rico, poderoso, e que tinha uma família que não aceitaria uma nora pobre. Helena hesitou, e que a mãe dele fez ameaças para ela se afastar. Leonardo sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de ameaças? Disse que destruiria a vida dela e da família se ela não sumisse, que o filho jamais aceitaria um bebê bastardo. As palavras ecoaram no escritório como tiros. Leonardo se levantou devagar, o quebra-cabeças começando a se formar na sua mente. Dolores, sua mãe controladora, que sempre teve opiniões fortes sobre com quem ele deveria se relacionar, sua mãe que nunca gostou de Ângela. Helena, ele disse, a voz saindo rouca. Preciso que você seja honesta comigo. Você acha que é possível que eu seja seu pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarou por um longo momento. Vendo a vulnerabilidade nos olhos dele, a esperança misturada com terror. Eu não sei, ela sussurrou finalmente. Às vezes olho para você e sinto alguma coisa como se... Ela balançou a cabeça. É loucura. Não é loucura. Eu sinto a mesma coisa. Antes que pudessem continuar a conversa, André entrou no escritório sem bater. Havia algo diferente nele. Uma tensão que Helena não havia notado antes. Pai, preciso falar com você, a sós. Leonardo olhou de André para Helena. Pode falar na frente dela. É particular. André insistiu, lançando um olhar significativo para Helena. André, tudo bem? Helena se levantou. Vou buscar café para nós. Vocês conversem à vontade. Quando ela saiu, André fechou a porta e se virou para o pai com expressão séria. Você contratou ela por causa dos brincos, não foi? Leonardo suspirou. Não adiantava mentir. André era esperto demais. Sim. E você acha que ela é sua filha? Acho. Pai. André se aproximou da mesa. Você está brincando com fogo. Essa garota pode ser qualquer coisa. Uma golpista. Uma oportunista. Ela não é golpista, André. Como você pode ter certeza, aparece do nada, usando os brincos da Ângela, na idade exata que teria uma filha dela. André fez uma pausa dramática. Muito conveniente, não acha? Leonardo franziu a testa. Não havia pensado nessa possibilidade.
Você acha que ela está fingindo? Acho que você deveria investigar muito bem antes de aceitar qualquer coisa como verdade. E principalmente antes de contar para ela suas suspeitas. Já contratei um investigador. Ótimo. E até termos certeza absoluta. Sugiro que mantenha a distância emocional dela. Leonardo assentiu, mas por dentro estava em conflito. Cada instinto paternal que ele possuía gritava que Helena era sua filha. Mas André tinha razão. Ele precisava de provas antes de se entregar completamente àquela esperança. Helena voltou com o café e notou imediatamente a mudança na atmosfera. Leonardo estava mais distante, formal. André havia ido embora, mas deixado uma tensão palpável no ar. Tudo bem? Ela perguntou, oferecendo a xícara para Leonardo. Tudo. Ele pegou o café sem olhá-la nos olhos. Temos reunião em 1 hora. Preciso que você leia estes documentos e me dê sua opinião sobre o transporte da equipe. Helena piscou, confusa. Desde quando ele pedia a opinião dela sobre trabalho? Leonardo, o que aconteceu? Você está estranho. Nada aconteceu. Vamos nos concentrar no trabalho, sim. O resto do dia passou em uma formalidade glacial, que deixou Helena confusa e magoada. Leonardo mal falava com ela, evitava contato visual e tratava-a como uma funcionária qualquer, muito diferente da intimidade crescente dos últimos dias. Naquela tarde, enquanto Leonardo estava em reunião, Helena decidiu visitar a avó Esperança no hospital. Era algo que fazia todos os dias depois do trabalho. Mas dessa vez saiu mais cedo. Encontrou a avó acordada, brincando de dominó com a senhora da cama ao lado. Helena, minha filha, que bom te ver. Oi, vó. Helena beijou a testa dela e se sentou na cadeira ao lado da cama. Como está se sentindo? Melhor. Os médicos disseram que o novo tratamento está funcionando. Esperança segurou a mão da neta. E você? Está com cara de preocupada. Helena contou sobre o novo trabalho, sobre Leonardo, sobre as coincidências estranhas. Omitiu apenas as suspeitas sobre a paternidade. Não queria criar esperanças na avó antes de ter certeza. Esse homem, Esperança disse pensativa. Leonardo Castro. Esse nome me soa familiar. É um empresário famoso. Vó, deve ter visto na TV. Não, é outra coisa. A velha senhora fechou os olhos, tentando se lembrar. Sua mãe, antes de você nascer, ela mencionou esse nome algumas vezes. Helena se endireitou na cadeira. Mencionou como. Ela estava grávida, trabalhando muito, sempre cansada, e às vezes chorava quando pensava que eu não estava vendo. Uma vez a escutei falando no telefone com sua tia Patrícia sobre um tal de Leonardo. Esperança abriu os olhos. Dizia que não podia contar para ele sobre o bebê. Por quê? Não sei, minha filha. Sua mãe era muito reservada sobre essas coisas. Mas lembro que ela estava com medo. Muito medo. Helena saiu do hospital com a cabeça fervilhando. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Sua mãe conhecia Leonardo, estava grávida, e com medo de contar para ele, resolveu fazer algo que vinha evitando, investigar por conta própria. Passou o fim de semana pesquisando na internet sobre Leonardo Castro, sobre a família dele, sobre o casamento que nunca aconteceu. Encontrou algumas notícias antigas, fotos sociais, mas nada muito específico sobre Ângela Mendes. Foi quando decidiu procurar nos pertences da mãe que ainda guardava. No domingo de manhã, Helena subiu ao pequeno sótão do apartamento onde morava com a avó. Havia algumas caixas com roupas e documentos de Ângela que ela nunca havia tido coragem de revisar. Na terceira caixa, encontrou algo que fez seu coração parar. Um envelope amarelado, escondido no fundo, com seu próprio nome escrito na letra caprichada da mãe. Para Helena. Só abrir quando eu não estiver mais aqui. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro havia 3 cartas escritas à mão e uma foto. A foto era de Ângela grávida, sorrindo timidamente, usando os mesmos brincos de pérola que Helena herdara. A primeira carta começava assim: Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque finalmente chegou a hora de você saber a verdade sobre seu pai, sobre por que fugi na manhã do meu casamento, sobre as mentiras que me fizeram acreditar. Helena se sentou no chão empoeirado do sótão e começou a ler, lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade estava ali, nas palavras da própria mãe. Toda a verdade sobre Leonardo Castro,
sobre Dolores Castro, sobre as ameaças e as mentiras que destruíram uma família antes mesmo dela nascer. Quando terminou de ler as 3 cartas, Helena sabia exatamente quem ela era e sabia também que precisava confrontar as pessoas que haviam roubado dela 22 anos de vida com seu pai. Helena passou o domingo inteiro lendo e relendo as cartas da mãe, cada palavra gravando-se em sua memória como ferro em brasa. A primeira carta contava sobre o amor entre Ângela e Leonardo, sobre como eles se conheceram e se apaixonaram perdidamente. A segunda falava sobre a gravidez, sobre o medo de contar para ele, sobre as dúvidas que a atormentavam. Mas era a terceira carta que continha a bomba. Helena, minha filha, preciso que você saiba que eu não abandonei seu pai por covardia ou falta de amor. Eu o amava mais que minha própria vida, mas a mãe dele, Dolores Castro, me procurou uma semana antes do casamento. Helena limpou as lágrimas que embaçavam sua visão e continuou lendo. Ela sabia da gravidez, não sei como descobriu, mas sabia, e me disse coisas terríveis, minha filha. Disse que Leonardo jamais aceitaria um filho bastardo, que nossa família seria destruída se eu não desaparecesse, que ela faria questão de arruinar a vida de todos nós. As mãos de Helena tremiam enquanto lia os detalhes das ameaças. Dolores havia prometido destruir o negócio do pai de Ângela, espalhar mentiras sobre a família, fazer com que ninguém desse emprego para ela. Mas o pior estava por vir. Ela me mostrou fotos, Helena. Fotos de Leonardo com outras mulheres durante o noivado. Disse que ele nunca havia me amado de verdade, que eu era apenas uma distração, um passatempo, que um homem como ele jamais se casaria seriamente com uma empregada. Helena soluçou. Sua mãe havia sido enganada por uma mulher cruel que usou suas inseguranças contra ela. Eu era jovem, assustada, e acreditei nela. Acreditei que você seria melhor sem um pai que não nos queria. Acreditei que estava protegendo você ao nos afastarmos. Só anos depois entendi que ela mentiu sobre tudo. Mas aí já era tarde demais. Leonardo havia seguido em frente, e eu não tinha coragem de destruir a vida que ele construiu. A carta terminava com um pedido. Se um dia você encontrar seu pai, conte a ele a verdade. Conte que eu o amei até meu último dia, e peça perdão por mim, por ter acreditado nas mentiras. Os brincos são a prova de que nosso amor foi real. Guarde-os sempre, minha filha. Eles são sua herança de amor. Helena dobrou as cartas com cuidado e as colocou de volta no envelope. Agora ela sabia. Sabia quem era, de onde vinha e, principalmente, sabia quem havia roubado dela uma família. Dolores Castro. Na segunda-feira de manhã, Helena chegou ao escritório determinada. Leonardo estava ao telefone quando ela entrou, e ela esperou pacientemente que ele terminasse a ligação. Helena, ele disse quando desligou. Sobre sexta-feira passada. Quero me desculpar se fui frio com você. Andei pensando muito e... Leonardo, ela o interrompeu. Preciso falar uma coisa com você. É sobre minha mãe. Alguma coisa no tom dela o fez prestar atenção completa. O que sobre ela? Helena puxou o envelope das cartas da bolsa. Encontrei isso nos pertences dela. Cartas que ela escreveu para mim antes de morrer. Helena, sua mãe mentiu para você. Ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que começavam a formar nos olhos. Dolores Castro mentiu para minha mãe também. Ela descobriu que minha mãe estava grávida e a ameaçou para que ela fugisse. Leonardo ficou pálido. Como assim? Helena lhe entregou as cartas. Leia você mesmo. Leonardo pegou as cartas com mãos trêmulas e começou a ler. A cada parágrafo, sua expressão ficava mais devastada. Quando chegou na parte sobre as ameaças de Dolores, ele se levantou bruscamente da cadeira. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Minha mãe jamais. Jamais o quê? Jamais mentiria. Jamais manipularia alguém para conseguir o que quer. Helena se levantou também. A raiva finalmente vindo à tona. Você conhece sua mãe, Leonardo. No fundo, você sabe que ela é capaz disso. Leonardo passou as mãos pelos cabelos, desesperado, porque Helena estava certa. Dolores sempre havia sido controladora, manipuladora. Sempre havia tido opiniões fortes sobre suas namoradas. Sempre encontrava defeitos em todas. As fotos, ele disse de repente.
Ela mencionou fotos minhas com outras mulheres. É mentira. Não sei. Leonardo explodiu. Pode ter sido de eventos de trabalho, jantares de negócios. Minha mãe sempre me acompanhava a essas coisas. Sempre tirava fotos. Ele parou. A realização o atingindo como um soco. Ela planejou tudo. Helena se aproximou dele. Leonardo, há uma coisa que preciso te falar. Sobre os resultados da investigação que você encomendou. Como você sabe sobre isso? Porque o investigador te ligou enquanto você estava na reunião ontem. Eu atendi. Helena respirou fundo. Ele confirmou. A certidão de nascimento, os registros médicos, tudo bate. Eu sou sua filha. O silêncio que se seguiu foi total. Leonardo a encarou como se a estivesse vendo pela primeira vez. Minha filha. Ele repetiu, a voz saindo como um sussurro. 22 anos. Helena disse, as lágrimas finalmente caindo. 22 anos que perdemos por causa das mentiras da sua mãe. Leonardo deu um passo na direção dela, depois outro, até estar perto o suficiente para tocá-la. Estendeu a mão hesitante e tocou o rosto dela, limpando uma lágrima. Helena, Você não sabia? Ela disse. Eu sei que não sabia. Minha mãe deixou isso claro nas cartas. Se eu soubesse, Leonardo lutava contra as próprias lágrimas. Se eu soubesse que ela estava grávida, jamais teria deixado ela ir embora. Jamais. Eu sei. Todos esses anos procurando por ela. Todos esses anos pensando que ela não me amava. Ela te amava. Helena sussurrou. A carta deixa isso muito claro. Ela te amou até morrer. Pai e filha ficaram ali parados, se olhando, tentando processar 22 anos de separação, de mentiras, de dor. Leonardo queria abraçá-la, mas não sabia se tinha direito. Helena queria se jogar nos braços dele, mas não sabia se conseguiria confiar. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, Leonardo disse, a voz endurecendo com determinação. Vamos confrontar minha mãe. Vamos fazer ela assumir o que fez. André estava no escritório de Dolores quando Leonardo e Helena chegaram. Os três se encararam em silêncio tenso. E André imediatamente percebeu que alguma coisa havia mudado. Leonardo. Dolores se levantou, tentando manter a compostura. Que surpresa, e Helena. Que bom vê-la novamente. Corta a encenação, mãe. Leonardo disse, fechando a porta atrás de si. Sabemos de tudo. Dolores empalideceu, mas tentou fingir ignorância. Saber o quê? Helena deu um passo à frente, tirando as cartas da bolsa. Sobre as ameaças que a senhora fez à minha mãe, sobre as mentiras que contou para ela se afastar do Leonardo. Não sei do que você está falando, Dolores disse, mas sua voz tremulou. Mãe, Leonardo se aproximou dela, os olhos brilhando de raiva. Helena é minha filha. Ângela estava grávida quando fugiu, e você sabia disso. André se levantou bruscamente da cadeira. O quê? É verdade. Helena confirmou. Sou filha do Leonardo. E sua avó destruiu minha família antes mesmo de eu nascer. Dolores olhou de Leonardo para Helena, depois para André. Podia ver nos olhos deles que a verdade havia sido descoberta. Não adiantava mais negar. Eu estava protegendo nossa família. Ela disse finalmente, a voz baixa. Protegendo! Leonardo gritou. Você destruiu minha vida. Destruiu a vida da Ângela. Roubou de mim 22 anos com minha filha. Ela ia arruinar você. Dolores gritou de volta. Era uma empregada. Uma menina de família pobre. Você merecia coisa melhor. Eu merecia ser feliz. Eu merecia ter minha família. E eu, Helena disse, a voz cortante como lâmina. Eu não merecia ter um pai. Minha mãe não merecia ser feliz. Você brincou com nossas vidas como se fôssemos peças de xadrez. Dolores começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de uma mulher que via seu mundo desmoronar. Eu fiz o que achei melhor. Ela soluçou. Eu só queria proteger minha família. Sua família. Leonardo perguntou, incrédulo. Ângela ia ser sua família. Helena é sua neta. Você destruiu sua própria família. André assistia a cena em silêncio. Processando as revelações, Helena era sua meia-irmã. A avó que ele amava havia mentido para todos por 22 anos. Sua família estava implodindo diante dos seus olhos. Vó,
Ele disse finalmente. É verdade. Você realmente fez isso. Dolores olhou para o neto que criara como filho e viu a decepção nos olhos dele. Era o golpe final. Sim, ela sussurrou. Fiz tudo isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 22 anos de mentiras finalmente expostos. Uma família destruída por orgulho e preconceito. E 3 pessoas tentando entender como reconstruir o que havia sido quebrado. Helena olhou para Leonardo. Depois para André. Finalmente para Dolores. 22 anos. Ela repetiu. 22 anos de vida que nunca vamos recuperar. E saiu da sala, deixando os Castro para lidar com os escombros do seu próprio engano. Helena saiu da mansão Castro tremendo de raiva e abalada pelas revelações. Dirigiu sem destino por 1 hora, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Quando finalmente parou, estava no cemitério onde sua mãe estava enterrada. Sentou-se na grama ao lado da lápide simples e conversou com Ângela como se ela pudesse ouvi-la. Mãe, agora eu entendo tudo. Entendo por que você chorava às vezes quando pensava que eu não estava vendo. Entendo porque nunca quis falar sobre meu pai. Helena tocou os brincos de pérola. Você foi muito corajosa. Protegeu a gente da única forma que soube. O celular tocou. Era Leonardo, ligando pela 10ª vez desde que ela saíra da casa dele. Helena finalmente atendeu. Helena, onde você está? Precisamos conversar. Estou no cemitério visitando minha mãe. Preciso de um tempo para pensar. Eu entendo, mas... Minha mãe quer falar com você. Acho que ela tem mais coisas para confessar. Helena riu amargamente. Agora ela quer falar, depois de 22 anos de silêncio. Helena, por favor. Venha para cá. Todos nós precisamos ouvir o que ela tem para dizer. Quando Helena voltou à mansão Castro, encontrou a família reunida na sala principal. Dolores estava sentada numa poltrona, parecendo ter envelhecido 10 anos em algumas horas. André caminhava nervosamente pela sala, e Leonardo permanecia de pé, rígido como uma estátua. Helena, Dolores disse quando ela entrou. Obrigada por voltar. Não vim por você. Helena respondeu friamente. Vim porque preciso saber toda a verdade, não só pedaços convenientes. Dolores assentiu, aceitando a hostilidade. Você tem direito a isso. Mãe, Leonardo disse, a voz dura. Conte tudo, desde o começo. Dolores respirou fundo e começou a falar, a voz tremulando com cada palavra. Quando Leonardo trouxe Ângela para casa pela primeira vez, eu a odiei imediatamente. Não por ela ser má pessoa. Ela era doce, educada, inteligente. Eu a odiei porque vi como meu filho olhava para ela. Como assim? André perguntou. Leonardo nunca havia olhado para mulher nenhuma daquela forma. Ele estava perdidamente apaixonado. E eu sabia que a perderia para ela, para uma garota que eu considerava inferior à nossa família. Helena clente de os punhos. Inferior por quê? Por ser pobre, por ter que trabalhar para sobreviver, por não ter nascido no nosso mundo. Dolores admitiu. Eu era uma mulher orgulhosa, preconceituosa. Achava que Leonardo merecia uma esposa que trouxesse status, conexões, fortuna. Então decidiu destruir o amor dele. Helena disse. No começo tentei desencorajá-la sutilmente. Comentários sobre como seria difícil para ela se adaptar à nossa vida social. Sobre as expectativas que recairiam sobre a esposa de Leonardo. Dolores pausou, mas ela aguentou tudo, porque realmente o amava. Leonardo fechou os olhos, lembrando-se de como Ângela havia mudado nas últimas semanas antes do casamento. Como havia ficado mais quieta, mais insegura. Continue, ele ordenou. 3 semanas antes do casamento, recebi uma ligação da ginecologista de Ângela. Eu havia me oferecido para pagar os exames pré-nupciais dela, e a médica ligou para confirmar alguns detalhes sobre o plano de saúde. Dolores hesitou. Foi quando ela mencionou a gravidez. Você descobriu antes de todo mundo. Helena compreendeu. Sim, e vi minha oportunidade. O que Dolores contou a seguir foi ainda pior do que as cartas de Ângela haviam revelado. Ela havia contratado um investigador para fotografar Leonardo em eventos sociais, sempre ao lado de mulheres bonitas, clientes, sócias, colegas. Havia manipulado as imagens para parecerem românticas. Mostrei as fotos para Ângela e disse que Leonardo havia me confessado que estava tendo casos durante o noivado, que o casamento era apenas para manter as aparências.
mas que ele jamais seria fiel a uma mulher como ela. Leonardo ficou lívido. Você inventou isso? Inventei, e pior, disse que se ela contasse sobre a gravidez, você a acusaria de tentar chantagear a família, que você negaria a paternidade e a expulsaria da cidade. André parou de andar e encarou a avó. Vó, como você pôde? Eu estava desesperada. Podia ver que Leonardo jamais desistiria dela por vontade própria. Precisava fazer ela desistir dele. E funcionou. Helena disse, a voz carregada de amargura. Minha mãe acreditou em você. Ela era jovem, insegura, estava grávida e com medo. Acreditou porque queria proteger você do que ela pensava que seria uma vida de rejeição e humilhação. Helena se aproximou de Dolores, os olhos brilhando de raiva. Você destruiu 3 vidas com suas mentiras. Minha, da minha mãe e do Leonardo. Eu sei, Dolores sussurrou. E carreguei essa culpa todos esses anos. Culpa. Helena explodiu. Se sentia culpada. Por que não contou a verdade quando minha mãe morreu? Por que não procurou saber sobre mim? Porque era covarde. Dolores admitiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque tinha medo de perder Leonardo se ele soubesse o que eu havia feito. E mesmo assim, Leonardo disse, a voz baixa e perigosa. Mesmo sabendo que eu sofri todos esses anos procurando por Ângela, você manteve o segredo. Leonardo, você me viu definhar, ele gritou, perdendo finalmente o controle. Me viu trabalhar como um condenado para não pensar nela. Me viu incapaz de me relacionar com qualquer outra mulher. E você sabia que eu tinha uma filha viva em algum lugar. O grito ecoou pela casa. Helena nunca havia visto Leonardo daquela forma. Totalmente fora de controle, devastado pela dor de 2 décadas de engano. Pai! André tentou se aproximar, mas Leonardo o afastou. E você, André? Ela roubou de você também. Você podia ter crescido com uma irmã. Podia ter conhecido sua mãe adotiva antes dela morrer. André olhou de Leonardo para Helena. E pela primeira vez desde as revelações, pareceu realmente entender a magnitude do que havia sido perdido. Vó, ele disse, a voz quebrando. Como pôde fazer isso com todos nós? Dolores não conseguia mais falar, soluçando descontroladamente. O peso de 22 anos de mentiras havia finalmente desabado sobre ela. Foi quando Helena fez algo que surpreendeu a todos, em vez de atacar Dolores novamente. Ela se ajoelhou na frente da mulher mais velha. Senhora Dolores, ela disse, a voz firme, mas não mais furiosa. Quero que a senhora entenda uma coisa. Minha mãe morreu trabalhando em 3 empregos para me sustentar. Ela nunca se casou de novo, nunca foi completamente feliz, porque carregava a dor do que a senhora fez com ela. Helena, eu cresci sem pai, sem família paterna, sem saber de onde vim. Minha avó está doente e quase morreu porque não tínhamos dinheiro para o tratamento adequado. Helena se levantou, tirando os brincos das orelhas. Estes brincos eram a única conexão que eu tinha com meu pai, a única prova de que ele existiu, de que minha mãe foi amada. E agora descobri que eles representam um amor que foi destruído por maldade e preconceito. Ela colocou os brincos na mesinha ao lado de Dolores. Mas sabe o que mais me dói? Não é o que perdemos, é o que a senhora perdeu, porque eu cresci para ser uma mulher forte, trabalhadora, honesta. Minha mãe me ensinou valores que dinheiro não compra, e a senhora perdeu a chance de conhecer uma neta, que poderia ter te ensinado que valor real não tem nada a ver com conta bancária. Dolores olhou para os brincos, depois para Helena, vendo pela primeira vez a mulher que sua neta havia se tornado. Helena, não. Helena a interrompeu. Não quero desculpas. Quero que a senhora viva com as consequências do que fez. Quero que a senhora entenda que destruiu a própria família por orgulho e ignorância. Helena se virou para Leonardo e André. Preciso de um tempo para decidir se quero vocês na minha vida. Porque família não é só sangue. É escolha. É confiança. E isso vocês vão ter que conquistar. Ela caminhou até a porta. Então parou e se virou mais uma vez. Ah, e Leonardo, eu não quero seu dinheiro, sua empresa, ou sua culpa. Quero apenas que entenda que minha mãe te amou até o último dia de vida e que eu vou honrar a memória dela sendo a mulher que ela me ensinou a ser.
Helena saiu da mansão Castro pela segunda vez naquele dia, mas dessa vez, ela não estava fugindo. Estava escolhendo o próprio caminho. 3 dias se passaram desde o confronto na mansão Castro. E Helena não havia retornado nenhuma das 15 ligações de Leonardo. Ela havia voltado a fazer corridas de aplicativo, tentando reconstruir a rotina que conhecia. Mas nada parecia normal. Como podia ser normal depois de descobrir que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras, estava no hospital visitando a avó Esperança quando recebeu uma ligação do Dr. Martinez, o médico responsável pelo tratamento. Helena, preciso conversar com você sobre a situação financeira da sua avó. Algum problema? Na verdade, é o contrário. Alguém quitou todas as dívidas hospitalares e pagou antecipadamente por um tratamento completo com os melhores especialistas do país. Helena fechou os olhos. Leonardo. Quem foi? Um tal de Leonardo Castro? Ele disse que era... que era seu pai. Helena desligou o telefone sem responder. Correu para o quarto da avó e a encontrou conversando animadamente com uma nutricionista. Vó, o que está acontecendo aqui? Ah, minha filha, que surpresa boa. Conhece o Dr. Rodrigues. Ele é especialista em cardiologia e vai cuidar do meu caso pessoalmente. Vó, quem autorizou isso? Esperança sorriu. Seu pai, claro. Que homem maravilhoso, Helena. Passou aqui ontem e conversamos por horas. Contou como vocês se encontraram. Como ele sempre procurou por sua mãe. Ele esteve aqui? Esteve. E trouxe flores lindas, viu? Esperança apontou para um buquê enorme na mesinha. Pediu desculpas por todos os anos perdidos. Chorou. Helena. Chorou como uma criança. Helena se sentou pesadamente na cadeira. Não sabia se ficava grata ou furiosa. Do outro lado da cidade, a situação na mansão Castro estava longe de tranquila. Dolores havia sofrido um colapso nervoso na noite anterior e estava sedada no quarto, sob cuidados médicos. André não havia saído do escritório em 2 dias, tentando manter os negócios funcionando enquanto Leonardo parecia ter perdido completamente o interesse no trabalho. Pai. André entrou no escritório de Leonardo e o encontrou olhando pela janela, uma taça de uísque na mão. Precisamos conversar. Se é sobre os contratos da semana, resolve você. Não estou com cabeça para isso. Não é sobre trabalho. André se sentou na poltrona em frente à mesa. É sobre Helena e sobre nós. Leonardo se virou para olhar o filho. André estava com olheiras profundas, os cabelos desalinhados, visivelmente abalado pelos eventos dos últimos dias. O que sobre nós? Eu estava com raiva dela, André admitiu. Desde o primeiro dia que apareceu aqui, eu a via como uma ameaça. Alguém que ia roubar meu lugar na família. André, deixa eu terminar. André respirou fundo. Quando descobri que ela era realmente sua filha, fiquei com medo. Medo de que você não precisasse mais de mim. De que eu fosse apenas o filho adotivo que você pegou por pena. Leonardo largou a taça e se aproximou de André. Isso jamais. Eu sei. Racionalmente eu sei. Mas emocionalmente... André balançou a cabeça. Passei a vida inteira competindo pela sua atenção, tentando provar que merecia estar aqui. E de repente aparece sua filha biológica. André, você é meu filho. Desde o dia que chegou aqui aos 10 anos. Você é meu filho. Helena não muda isso. Eu sei. E é por isso que quero te ajudar a trazê-la de volta. Leonardo franziu a testa. Como assim? Ela está magoada, com raiva, confusa. Tem todo o direito de estar. Mas, no fundo, ela quer ter uma família tanto quanto você quer ter uma filha. E como você sabe disso? André sorriu pela primeira vez em dias. Porque fui ver ela ontem. Flashback. Um dia antes, André havia encontrado Helena no estacionamento do hospital, entrando no Tissuro depois de visitar a avó. Ela o viu se aproximar e ficou visivelmente tensa. Relaxa, ele disse, levantando as mãos. Não vim brigar. O que quer, André? Conversar como irmão. Helena o encarou por um momento. Então saiu do carro. 5 minutos. Quero pedir desculpas. André disse diretamente. Pela forma como te tratei. Pelas suspeitas. Por ter apoiado minha avó mesmo sem saber da verdade. Você não sabia. Mas podia ter sido mais receptivo. Podia ter dado uma chance para você. André encostou no carro ao lado. A verdade é que tive ciúme.
Medo de que chegasse alguém com mais direito ao amor do meu pai que eu. Helena o estudou. E agora? Agora entendo que amor de pai não é torta que acaba se for dividida, e que eu sempre quis ter um irmão. Irmã, ela corrigiu automaticamente. Depois sorriu um pouquinho. Irmã, André repetiu, sorrindo também. Helena, meu pai está destruído. Não come, não dorme, não trabalha. Só fica olhando fotos antigas da sua mãe e se culpando por tudo. E eu deveria fazer o quê? Fingir que está tudo bem. Não, mas podia dar uma chance para conhecê-lo de verdade, para conhecer a nós. Helena ficou em silêncio por um momento. André, você entende que minha vida inteira mudou em uma semana? Que descobri ter um pai que nunca conheci, uma família que não sabia que existia, e que tudo isso aconteceu por causa de mentiras. Entendo. Mas também entendo que você perdeu sua mãe cedo, que está criando sua avó sozinha, que trabalha duro para sobreviver. André hesitou. E que talvez, no fundo, você queira ter alguém para dividir esse peso. Não quero ser um projeto de caridade da família Castro. Não é caridade, é família. De volta ao presente. Leonardo ouvia André contar sobre a conversa e o que ela disse. Que ia pensar. Mas pai, ela quer conhecer você. Vi nos olhos dela. Ela só precisa de tempo e de garantias de que não vai ser machucada de novo. Leonardo assentiu pensativamente. Ela tem todo o direito de desconfiar de nós. Tem. Por isso acho que precisamos mostrar que merecemos a confiança dela através de ações, não palavras. Como? André puxou um papel do bolso. Ela me deu isso ontem. É a conta de luz do apartamento onde mora com a avó. Está em atraso há 3 meses. André, não é sobre dinheiro, pai. É sobre mostrar que nos importamos com ela como pessoa, não como projeto de redenção. André se levantou. E tem outra coisa. Precisamos lidar com a avó. Leonardo olhou na direção do quarto onde Dolores estava internada. O médico disse que o colapso foi severo. Ela pode precisar de tratamento psiquiátrico prolongado. Talvez seja o melhor para ela e para todos nós. Foi quando ouviram a campainha. O mordomo apareceu na porta do escritório. Senhor Leonardo, a senhorita Helena está aqui. Diz que quer falar com o senhor e com o senhor André. Os 2 homens se entreolharam. Leonardo alisou os cabelos nervosamente. Manda ela subir. André disse. Helena entrou no escritório alguns minutos depois. Parecendo mais calma que da última vez, estava usando os brincos de pérola novamente. Oi, ela disse simplesmente. Oi, Leonardo respondeu, não conseguindo esconder o alívio na voz. Vim falar algumas coisas. Helena anunciou, se sentando na cadeira que André ofereceu. Primeiro, obrigada por cuidar da minha avó. Ela está muito melhor. Eu queria... Segundo, Helena o interrompeu. Quero estabelecer algumas regras se vamos tentar ser uma família. Que regras? André perguntou. Nada de tentar compensar 22 anos perdidos de uma vez. Nada de me tratar como boneca de porcelana por causa da culpa. E principalmente, nada de mentiras entre nós. Mesmo que seja para me proteger. Concordo com tudo, Leonardo disse imediatamente. E eu também, André acrescentou. Helena sorriu. E foi como se o sol entrasse no escritório. Então acho que podemos começar de novo, devagar, mas começar. Leonardo se levantou, hesitante, abriu os braços. Helena olhou para ele por um momento, depois se aproximou e o abraçou. Foi o primeiro abraço entre pai e filha em 22 anos. André observou a cena com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo que ganhar uma irmã não significava perder um pai. Significava ganhar uma família maior. 3 meses se passaram desde a reconciliação inicial entre Helena e Leonardo. O processo de reconstrução familiar estava sendo lento, mas real. Helena havia se mudado para um apartamento maior perto do hospital, onde a avó Esperança fazia tratamento, mas mantinha sua independência, trabalhando meio período na empresa de Leonardo e meio período com suas corridas. Bom dia, chefe. Ela disse, entrando no escritório dele numa manhã de junho, carregando 2 cafés. Leonardo sorriu. Helena havia começado a chamá-lo de chefe, ironicamente, e de alguma forma isso os deixava mais confortáveis que pai, palavra que ainda carregava muito peso emocional para ambos. Bom dia, motorista rebelde, ele respondeu aceitando o café.
Como está sua avó hoje? Bem melhor, Doutor. Rodrigues disse que ela pode ter alta na semana que vem. Helena se sentou na cadeira em frente à mesa. E como está? Você sabe quem. Leonardo ficou sério. Dolores havia sido transferida para uma clínica psiquiátrica particular após o colapso nervoso. Os médicos diagnosticaram depressão severa e transtorno de personalidade, agravados pela culpa e pelo trauma da exposição de seus segredos. Igual, ela aceita as visitas, mas não fala, fica só olhando pela janela. Você a perdoa? Helena perguntou diretamente. Leonardo pausou, considerando a pergunta. Estou tentando pelos meus próprios bem-estar, não pelo dela. Carregar raiva por tanto tempo cansa. E André, como ele está lidando com tudo isso? Melhor que eu esperava. Acho que no fundo ele sempre soube que Dolores era manipuladora, só não queria admitir. André havia mesmo se adaptado bem à nova dinâmica familiar. Nos últimos meses, ele e Helena haviam desenvolvido uma amizade genuína, com ele a protegendo discretamente dos comentários maldosos da alta sociedade sobre sua origem, e ela o ajudando a se tornar menos formal e mais humano nos negócios. Falando em André, Helena disse: ele está chegando às 10 para a reunião com os investidores espanhóis. E tem uma novidade para contar. Que novidade? Deixa ele contar. Mas tem a ver com uma advogada bonita que trabalha na fundação. Leonardo levantou uma sobrancelha. Fundação. Ah, é verdade. Você ainda não sabe do projeto. Helena se animou. É outra surpresa que estamos preparando, nos últimos meses. Helena e André haviam trabalhado juntos em uma ideia: criar uma fundação que ajudasse famílias separadas por circunstâncias sociais ou econômicas. Queriam transformar a dor que viveram em algo positivo para outras pessoas. Que tipo de fundação? Ajuda para mães solteiras, reunificação familiar, apoio jurídico para casos de manipulação familiar. Helena hesitou. Queríamos chamar de Fundação Ângela Castro, se você concordar, claro. Leonardo sentiu um aperto no peito. Helena, a ideia é usar nossa história para ajudar outras famílias, mostrar que é possível se recuperar de tragédias familiares, que mentiras não precisam destruir para sempre. Antes que Leonardo pudesse responder, André entrou no escritório com um sorriso no rosto e uma mulher bonita de cabelos pretos ao lado. Pai, Helena, quero apresentar vocês. Essa é Natália Herrera, a advogada especialista em direito de família que vai coordenar a fundação. Natália cumprimentou a todos com um sorriso caloroso. Leonardo, é um prazer conhecê-lo. Helena me contou tanto sobre você. Espero que coisas boas. Leonardo brincou. Algumas, Helena respondeu, fazendo todos rirem. Natália, André disse, claramente encantado. Estava explicando para ele sobre a fundação. É um projeto lindo, Natália disse. Já temos casos identificados para atender. Famílias que foram separadas por preconceito social, mães que foram forçadas a abandonar filhos, casos de chantagem emocional. Ela pausou. Infelizmente, a história de vocês não é única. Leonardo olhou para Helena. E você quer realmente expor nossa história publicamente? Não toda ela. Só o suficiente para mostrar que reunificação familiar é possível. Que famílias podem se curar. Helena se inclinou para a frente. Leonardo, quantas outras Ângelas existem por aí? Quantas outras Helena que cresceram sem conhecer os pais? Ela tem razão, André acrescentou. E além disso, seria uma forma de honrar a memória da tia Ângela. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu lentamente. Tudo bem, vamos fazer isso. 2 semanas depois, a avó Esperança finalmente recebeu alta hospitalar. Helena, Leonardo e André foram buscá-la juntos. A velha senhora estava radiante, muito mais forte que meses atrás. Minha filha, ela disse para Helena. Que diferença em você? Está com cara de quem encontrou sua família. Encontrei mesmo, vó. E você, Leonardo? Esperança se virou para ele. Obrigada por cuidar da minha menina todos esses anos que não pôde estar presente. Senhora Esperança, quem agradece sou eu. A senhora criou uma filha maravilhosa. Nós criamos. Ela corrigiu. Ângela e eu. Ela pode não estar mais aqui, mas tudo que Helena é de bom vem dela também. No caminho para casa, Esperança contou histórias da infância de Helena, que fizeram Leonardo rir e chorar ao mesmo tempo.
Histórias sobre uma menina determinada que vendia doces na escola para juntar dinheiro, que estudava debaixo de postes de luz quando faltava energia, que cuidava da avó doente com carinho infinito. Ela é igualzinha à mãe. Esperança disse, teimosa, trabalhadora e com um coração maior que ela mesma. Quando chegaram ao apartamento novo de Helena, Leonardo ajudou a instalar Esperança no quarto que havia sido especialmente preparado para ela. André havia insistido em contratar uma enfermeira para acompanhar a recuperação. Helena, Leonardo disse quando estavam sozinhos na cozinha, posso te fazer uma pergunta? Claro, você é feliz, com toda essa mudança, com essa família maluca que apareceu na sua vida. Helena sorriu. Sabe o que aprendi esses meses? Família não é perfeita. Família é perdão. É escolher ficar mesmo quando machuca. É construir algo novo em cima dos escombros do que foi quebrado. E você escolhe ficar. Escolho, mas com uma condição. Qual? Para de se culpar pelo passado. Minha mãe te perdoou há muito tempo. Eu te perdoei. Agora você precisa se perdoar. Leonardo abraçou a filha, finalmente permitindo-se acreditar que merecia essa segunda chance. No dia da inauguração oficial da Fundação Ângela Castro, a família estava reunida no salão nobre de um hotel da cidade. Helena havia convidado antigos colegas de trabalho, vizinhos, amigos da época de estudante. Leonardo convidou empresários e clientes. André trouxe Natália, que estava radiante organizando todos os detalhes. Nervosa, André perguntou para Helena, enquanto ela ajustava os brincos de pérola. Um pouco. É estranho falar sobre nossa história em público. Você vai se sair bem. Sempre se sai. Durante o discurso, Helena contou uma versão simplificada de sua história. Uma família separada por mal-entendidos e preconceito, que se reencontrou depois de 22 anos e decidiu transformar a dor em propósito. A Fundação Ângela Castro existe para lembrar que nunca é tarde demais para reconstruir uma família. Ela disse para a plateia, para mostrar que amor verdadeiro sobrevive ao tempo, às mentiras e até à morte. Na primeira fila, Leonardo chorava sem se esconder. André segurava a mão de Natália, emocionado com a força da irmã. E no fundo do salão, uma cadeira de rodas havia sido reservada para a avó Esperança, que aplaudia orgulhosa. Após a cerimônia, Helena foi abordada por uma jovem de uns 19 anos. Desculpa incomodar. A garota disse timidamente. Meu nome é Sofia. Ouvi sua história e, acho que meu caso é parecido. Fui separada do meu pai quando era criança porque minha mãe foi ameaçada pela família dele. Helena segurou as mãos da garota. A fundação vai te ajudar. Esse é exatamente o tipo de caso que queremos resolver. Você acha que ainda tenho chance de conhecer meu pai? Helena olhou para Leonardo, que estava conversando com outros convidados. Depois voltou o olhar para Sofia. Acredito que sempre há esperança. Sempre. E naquele momento, vendo o primeiro caso que a fundação iria atender, Helena soube que haviam encontrado o caminho certo para curar não apenas sua própria família, mas ajudar outras a se curarem também. 1 ano havia se passado desde a inauguração da Fundação Ângela Castro. Helena estava no escritório da fundação, revisando os relatórios anuais quando Leonardo entrou carregando uma caixa pequena de veludo azul. Trouxe uma coisa para você, ele disse se sentando na cadeira em frente à mesa dela. O que é? Leonardo abriu a caixinha, revelando um terceiro brinco. Um pingente delicado com uma pequena foto de Ângela sorrindo, emoldurada por pérolas minúsculas. Mandei fazer para completar o conjunto, ele explicou. A voz emocionada. Agora você tem os brincos que simbolizam nosso amor e o pingente que representa a memória dela. Helena pegou o pingente com cuidado, os olhos se enchendo de lágrimas. Está lindo. Queria dar para você hoje porque... Leonardo hesitou. Porque hoje faz exatamente 1 ano que nos reconciliamos oficialmente. E porque é um dia especial por outro motivo. Helena acrescentou sorrindo. Qual? André vai pedir Natália em casamento hoje à noite. Leonardo arregalou os olhos. Como você sabe, ele me fez jurar segredo. Porque ele me pediu para ajudar a escolher o anel há 2 semanas. Helena riu. Pelos irmãos mais velhos protetórios que existem. Naquele momento, André apareceu na porta do escritório, nervoso como nunca. Helena,
Você confirmou o restaurante? As flores estão lá? E se ela disser não? E se... André. Helena se levantou e segurou os ombros do irmão. Respira. Ela te ama. É óbvio para qualquer um que tem olhos. Mas e se? Sem e se. Leonardo interveio. Natália é uma mulher inteligente. Ela não perderia a oportunidade de se casar com um Castro. Falando em casamento, Helena disse, olhando para o pai. Não está na hora de você pensar em encontrar alguém também. Leonardo balançou a cabeça. Já encontrei minha família. É o suficiente para mim. Papai. Helena disse, usando a palavra pela primeira vez de forma natural. Minha mãe te amou, mas ela não gostaria que você ficasse sozinho para sempre. A palavra papai fez Leonardo sorrir como criança. Mesmo depois de 1 ano, ainda o emocionava ouvir Helena chamá-lo assim naquela tarde. Os 3 foram visitar Dolores na clínica. Ela havia melhorado consideravelmente nos últimos meses, aceitando o tratamento e começando a falar sobre suas ações passadas com a psiquiatra. Como ela está? Helena perguntou ao Dr. Morales antes de entrarem no quarto. Melhor, muito melhor. O sentimento de culpa ainda está lá, mas ela está aprendendo a lidar com ele de forma mais saudável. O médico pausou. Na verdade, ela tem pedido para falar com você, Helena. Comigo. Especificamente com você, diz que tem algo importante para dizer. Helena trocou olhares com Leonardo e André. Tudo bem, vou falar com ela. Dolores estava sentada na poltrona ao lado da janela, olhando o jardim da clínica quando viu Helena entrar. Seus olhos se iluminaram com algo parecido com esperança. Helena, obrigada por vir. Como está se sentindo? Melhor, os remédios ajudam. E a terapia? Dolores suspirou. Estou aprendendo coisas sobre mim mesma que não são fáceis de aceitar. Helena se sentou na cadeira ao lado. Como o quê? Como o fato de que destruí a vida do meu próprio filho por orgulho, que roubei dele a chance de ser feliz com a mulher que amava, que privei você de conhecer seu pai. Dolores olhou diretamente para Helena. Como o fato de que perdi a chance de conhecer uma neta maravilhosa. Dolores, deixa eu falar, por favor. A mulher mais velha segurou as mãos de Helena. Nestes meses de tratamento, percebi que passei a vida inteira com medo. Medo de perder o controle, medo de não ser respeitada, medo de que pessoas inadequadas diminuíssem nossa família. E agora entendo que família não é sobre status ou dinheiro, é sobre amor. E que você, Dolores apertou as mãos de Helena. Você trouxe mais amor para nossa família em 1 ano do que eu consegui em 70 anos. Helena sentiu lágrimas se formando nos olhos. Por que está me dizendo isso? Porque quero pedir perdão. Não espero que me perdoe. Não mereço. Mas queria que soubesse que reconheço o mal que fiz. E que sou grata por você ter dado uma chance ao Leonardo e ao André. Apesar de tudo, Dolores, Helena disse suavemente. Perdão não é sobre merecer. É sobre escolher não carregar raiva no coração. Você me perdoa. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a mulher que havia destruído sua família. Mas ela via agora não o monstro que havia imaginado. E sim, uma mulher idosa, doente, carregada de arrependimento. Eu perdoo, ela disse finalmente. Não pelo que você fez, mas por quem eu escolho ser. Dolores começou a chorar. Obrigada, muito obrigada. Mas tem uma condição, Helena acrescentou. Qual? Quando sair daqui, quero que você conheça sua bisneta. Dolores parou de chorar, confusa. Bisneta? Helena sorriu. Ainda não contei para ninguém, mas estou grávida. A notícia da gravidez de Helena explodiu na família como fogos de artifício. Leonardo ficou tão emocionado que chorou por 10 minutos seguidos. André cancelou o jantar romântico com Natália para organizarem uma festa improvisada. E vó Esperança declarou que já sabia, porque Helena estava com aquela cara de quem carrega vida nova. Quem é o pai? André perguntou, assumindo o papel de irmão protetor. Carlos Mendoza. Lembram dele, o veterinário que conheci na fundação há alguns meses? O cara que ajudou a reunir aquela família de Guadalajara? Leonardo perguntou. Esse mesmo. Nós estamos namorando há 4 meses. E onde ele está? André continuou no interrogatório. Viajando para uma conferência veterinária. Volta amanhã. E sim,
Ele já sabe da gravidez e está feliz da vida. Naquela noite, no jantar de família no apartamento de Helena, eles brindaram com água com gás, por causa da grávida, e planejaram o futuro. Vamos precisar de uma casa maior, Leonardo disse, com jardim para a criança brincar. Papai, eu não disse que vou me mudar para sua casa. Não precisa, eu compro uma casa perto da sua. Leonardo, pai, André interveio. Deixa a Helena decidir onde quer morar. Você não pode controlar tudo. Não estou controlando. Estou sendo avô preocupado. Helena riu. Avô preocupado. A criança nem nasceu ainda. Exatamente por isso que preciso me preparar. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da nova casa que Helena e Carlos haviam comprado, com uma pequena ajuda financeira de Leonardo. André e Natália se casaram. Helena foi madrinha, já com 7 meses de gravidez. Leonardo foi padrinho de André, orgulhoso do filho que havia se tornado um homem íntegro e amoroso. Durante a festa, Helena se afastou um pouco para contemplar a família reunida. Carlos conversava animadamente com Leonardo sobre negócios. André e Natália dançavam como se fossem os únicos no mundo. Vó Esperança estava sentada com Dolores, que havia recebido alta há 2 meses, conversando sobre receitas de família. Em que está pensando? Uma voz conhecida perguntou atrás dela. Helena se virou e viu uma mulher de vestido branco que brilhava suavemente na luz do pôr do sol. Era Ângela, exatamente como nas fotos, mas com um sorriso de paz que Helena nunca havia visto. Mãe, oi, minha filha. Você está mesmo aqui. Só por alguns minutos para te dizer que estou orgulhosa de você. Helena começou a chorar. Eu senti sua falta todos os dias. Eu sei, mas você se tornou uma mulher incrível. Exatamente o que eu sonhei que você seria. Cometi muitos erros. E acertou nas coisas importantes. Perdoou quando podia ter odiado. Construiu quando podia ter destruído. Amou quando podia ter se fechado. E você está em paz. Ângela olhou para Leonardo, que estava segurando o buquê da noiva para Natália tirar fotos. Estou, porque vocês encontraram o caminho um para o outro. Porque nossa família está completa. Mesmo que eu não esteja fisicamente aqui, ele ainda te ama. E eu o amo. Mas agora ele tem você. Tem André. Tem uma neta chegando. Tem vida para viver. Ângela tocou a barriga de Helena suavemente. Cuida bem dela, Helena. E conta para ela sobre a avó que a amou antes mesmo de nascer. Prometo. E Helena, os brincos ficam lindos em você. Mas o que realmente importa é o amor que eles representam. E esse amor nunca morreu, só se transformou. Quando Helena piscou, Ângela havia sumido, mas ela sabia que não havia sido sonho. Havia sido a despedida que nunca tiveram. Helena, Carlos a chamou de longe. Vem cá, seu pai quer fazer um brinde. Helena caminhou de volta para a festa, uma mão na barriga, os brincos de pérola brilhando no pescoço, o coração cheio de gratidão. Leonardo levantou a taça e olhou para sua família reunida. Há 2 anos, eu era um homem amargurado que havia perdido a esperança no amor. Hoje, tenho uma filha que me ensinou que família é escolha. Um filho que me mostrou que sangue não é mais importante que carinho. Uma nora que trouxe alegria para nossos corações. E em breve, uma neta que vai continuar nossa história. Ele olhou especificamente para Helena. Ângela sempre disse que algumas coisas são mais fortes que o tempo. Hoje sei que ela estava certa. O amor é mais forte que o tempo, que a dor, que as mentiras. E nossa família é prova viva disso. A família, todos brindaram. E ali, cercada por pessoas que havia aprendido a amar e que a amavam de volta, Helena finalmente entendeu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como filha perdida, mas como mulher completa. Não como vítima do passado, mas como construtora do futuro. Não como Helena Barros, a órfã, mas como Helena Castro, a filha que voltou para casa.